Amado, vamos lá, conforme combinado aí, 23 horas em ponto, vamos começar aí a nossa brincadeira, não é verdade? E aí a gente começa a falar, como eu falei para vocês, sobre a administração indireta. E hoje a gente começa a falar das entidades da Hildley, beleza? Bem-vinda, minha amiga. Das entidades da administração indireta, ok? A noção disso vem desde 1967, com o decreto 200 de 1967, já se falava aí da estrutura das entidades da administração indireta, e a nossa Constituição Federal, ela trouxe isso no artigo 37, inciso 19, esse artigo bastante cobrado aí nas nossas provas de concurso. O artigo 37, inciso 19 da Constituição, ele fala o quê? Que somente por lei específica poderá ser criada aí autarquias. Valeu pelo compartilhamento aí. Somente por lei específica poderá ser criadas as autarquias e autorizadas a instituição de empresas públicas, sociedades de economia mista e fundação. Cabendo a lei complementar neste último caso, disciplinar a sua área de atuação. Meron, espera a gente entrar. Vamos lá, vocês estão o quê? Estão na aula de carnaval ainda? Estão na aula ainda, outra aula ainda? Na aula ainda de matemática? Pronto. Vamos lá, estou só introduzindo os horários, né, para não chocar, né? Tranquilo. Eita danado. Não acabou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar aqui, minha querida, e com certeza eu vou iniciar aqui, com certeza acabou? Ó, a Hilton está dizendo que acabou. Beleza, então tá, beleza, vamos lá, tá? Então, sem mais delongas, né, vamos à aula, né? A aula acabou, pronto, aí vocês já emendam aqui comigo, beleza? Caroline, né? Perfeito, tá bom? Então vamos lá, como eu estava dizendo a vocês, eu acabei de fazer boca aberta, né? Muito bom, mas não esquece do apelido, né? É tudo boca aberta a vocês, né? Deixar as perguntas aí pro final, tá? E aí, gente, eu acabei de falar para vocês o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. E aí nele a gente vai ver o que? A criação das entidades da administração indireta. E aí a gente começa a falar sobre as autarquias, tá bom? Vamos lá para as características aí. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, integrantes da administração indireta. Eu conversei com vocês ontem, falei um pouco, dei uma introdução sobre a administração direta. Eu disse a vocês que a administração direta é formada das pessoas políticas, na verdade das pessoas políticas, dos órgãos e agentes públicos. Isso a gente conversou ontem. A noção disso está no artigo 18 da Constituição Federal, onde fala que a República Federativa do Brasil é formada pela União, Estado, DF e município. Por sinal, resolvi uma questão hoje da Fundação Carlos Chagas, lá no NUSE Boa Vista. Resolvi uma questão lá bem interessante e até cobrada no concurso do ano passado da Carlos Chagas, que perguntava, vê que questão sacana. Dizia que os municípios deveriam respeitar hierarquicamente os estados. E a gente sabe que não existe hierarquia entre União, Estado, DF e município, né, meus amores? Porque o que vai existir é o quê? Existe a autonomia entre esses entes. Esses entes aí, essa organização administrativa, ela é estudada aí pelo nosso amigo professor de Constitucional. Ok? Isso, Fundação Copia Cola, tu lembra disso, né, Caroline? Meus apelidos tudinho tu lembra, né? Fica espalhando pro Brasil todo, não é verdade? E aí o que é que acontece? Então tudo isso é estudado pelo amigo de Constitucional, ok? Beleza? Essa organização administrativa, que deve ser vista pro nosso amigo, ok? Isso, autonomia e cooperação, perfeito. E aí nos cabe estudar as entidades da administração indireta. Então a gente vai conhecer aqui como é que elas nascem, tá? Como é que elas vão nascer, tá? Eu começo falando logo da autarquia, ok? A autarquia é pessoa jurídica, deixa eu ligar aqui um pouco para não fazer tantas horas no nosso vídeo. A autarquia é pessoa jurídica de direito público. Às vezes o aluno me pergunta, professor, é importante aí a presença de
pessoa de direito público na administração indireta. Opa, minha mãe acabou de trazer aqui um chá de capim santo, bem-vindo aí para dar uma relaxada, né? Na noite de hoje, né? Quem tem mãe tem tudo, né? Vamos lá, obrigado, mãe. E aí, a grande pergunta por que de pessoas de direito público na administração indireta? Porque algumas atividades, que lento, né, Jerusinha? Porque algumas atividades não podem ser colocadas nas mãos de particulares. Daí a necessidade de pessoas de direito público na administração indireta. Quando a gente vai para o conceito de autarquia, a gente vai ver que a gente vai falar sobre tudo isso, tá? É isso mesmo, Hamilton, tá? Aí guarda aí a pergunta muito boa para o final, tá? A gente vai verificar, gente, que as autarquias, elas desempenham atividades típicas de Estado. Ou seja, atividades, atribuições que não poderiam ser colocadas na mão de particulares. E aí, quando a gente pega exemplos de autarquia, a gente entende bem como é que isso funciona. O INSS é uma autarquia federal, não é? É responsável por quê? Por todo esse controle, esse recolhimento de quê? De contribuições, essa parte de benefícios, concessão de aposentadorias vinculadas ao regime geral de previdência social. Imagine esse controle nas mãos de uma entidade privada. O Banco Central do Brasil é outra autarquia. Imaginem as atribuições do Bacen nas mãos de um ente privado. Acho que já deu para entender, né, gente? E a importância de a gente ter uma pessoa de direito público na administração indireta, porque algumas atividades são típicas de Estado. Ok, gente? Tranquilidade? Beleza? De uma forma geral, previdenciário, né? Eu estou só assim mencionando, tá? BB não é autarquia, é verdade. BB é uma sociedade de economia mista, tá bom? Ok? E já sabe, né? Um monte de boca aberta, dúvida, a gente fala no final, ok? Vamos lá. Então eu estava falando aqui, dizendo para vocês o quê? Falando da autarquia, e aí eu dei como exemplo INSS, Bacen, o Detran, Pernambuco, né? São exemplos aí que nós temos de autarquias, e falei a importância. É que você falou bebê. Não, eu não falei bebê não. Se eu falei bebê como autarquia, eu devo estar pirado. Não falei não. Falei, gente, que o bebê, que o Banco do Brasil era autarquia. Cara, isso, equívocos acontecem, normal, mas eu não lembro de ter falado não. O meu povo que está assistindo, eu disse que bebê era autarquia, Banco do Brasil. Eu falei Bacen, não. E aí, gente, me dá um feedback aí, meu povo. Fala aí comigo. Hein, boca aberta? Ninguém vai falar, todo mundo se calou, não. O Banco do Brasil, ele é uma sociedade, eu falei Bacen, né? Eu devo ter falado BC ou Bacen, mas não, BB não, tá bom? Muito obrigado pelo feedback. Equívocos acontecem, né, gente? Tranquilo. Isso, Banco Central. Falei Bacen, perfeito. É porque se de repente equívoco pode acontecer, tá? Mas foi muito boa a pergunta do amigo aí, a intervenção. Tá? Vamos lá. E aí falei para vocês a importância da autarquia, ok? E aí vamos lá. Autarquia, pessoa jurídica de direito público. Criada mediante o que, gente? Mediante lei específica. Autarquia, pessoa de direito público, criada mediante lei específica. E aí a gente vai apontar algumas características, tá? Algumas características das autarquias, beleza? Vamos lá. Se a autarquia é pessoa de direito público, vocês concordam comigo que os bens oriundos das autarquias são bens públicos? Sendo bens públicos, eu posso seguramente dizer para vocês que esses bens são impenhoráveis, inalienáveis e imprescritíveis. Bem público, ele não é objeto, tá, de penhora. Imagine um exemplo, imaginem que eu peguei emprestado com a minha amiga Jerusinha, vou ligar aqui um pouco eu peguei emprestado com a minha amiga Jerusinha R$1.000. E aí eu não paguei a Jerusinha. Com toda certeza, posteriormente ela pode entrar com ação, né, e executar essa dívida e
futuramente o juiz pede mandado de penhora, o oficial vai na minha residência e tenta penhorar algum bem, ok? O oficial vai e tenta penhorar algum bem, beleza, tranquilo. Só que isso não vai acontecer com bem público, porque bem público é impenhorável. Aí a pergunta é, professor, como é que a autarquia ela paga seus débitos, paga suas dívidas? Através dos chamados precatórios. O precatório, meus amados, é uma fila de débitos do poder público, ok? Respeitando-se aí a ordem cronológica dos débitos. O precatório está previsto no artigo 100 da Constituição Federal. E aí a nobre amiga fez uma pergunta que é muito importante e relevante para o caso. Ela disse, professor, a autarquia é criada por lei específica e essa lei específica é uma lei ordinária. É verdade, tá bom? Essa lei específica que cria a autarquia e essas leis específicas que autorizam a criação das demais entidades são leis ordinárias. A dica é, quando a Constituição quiser lei complementar, ela vai trazer isso expressamente no texto. Ela vai dizer quando é que ela vai querer lei complementar. Então não te preocupa, se a Constituição não fala nada, já saiba, meu amado, que é lei ordinária. Se a Constituição especificar lei complementar, opa, aí você já fica ligado, isso vai te ajudar bastante. O exemplo melhor disso é no próprio artigo 37, porque a definição da área de atuação da fundação demanda o quê? Demanda a lei complementar. Se você notar no começo do artigo, do inciso 19, ele não diz somente por lei ordinária específica poderá ser criada autarquia. Ele não diz, ele diz somente por lei específica. E aí já sabemos que isso é o que, gente? Essa lei é uma lei o que? Lei ordinária. Então falei para vocês que o bem das autarquias é como bem público, é o que? É impenhorável. Na verdade, é impenhorável, tá? É o que também, gente? Inalienável e é imprescritível, ou seja, bem público, ele não pode ser objeto de uso capião. O bem de autarquia também não pode ser uso capido. Uso capião, vocês devem saber o que é, forma de aquisição originária de propriedade pelo decurso do tempo. Eu posso muito bem me valer do uso capião e de repente contrair um imóvel, adquirir um imóvel pertencente a Jerusinha. Perfeitamente possível, mediante o uso capião, desde que atenda os requisitos, tá? Lógico. Mas eu não posso nunca entrar com ação de uso capião contra um bem pertencente à União, porque eles são imprescritíveis, não são sujeitos a uso capião, ok? E aí, como a autarquia é pessoa de direito público, é bem interessante falar que ela possui algumas prerrogativas inerentes ao poder público. E aí, Jerusinha perguntou, imunidade tributária, professor? Essa imunidade aí, ela é relacionada à sua atividade fim. É bem interessante falar disso. A imunidade tributária, Débora Nancy, um beijão para tu, Débora, tá? Essa imunidade está vinculada, meus amados, à atividade fim das autarquias. Que fique claro isso, ok? Então vamos dar um exemplo para a gente entender. Imagina que o INSS adquiriu um veículo, um carro, para fazer perícia itinerante, ou seja, ir atender os usuários, né, na residência. É um fantástico mundo de Bob, tá, gente? Mas imaginem isso, tá? O que é que acontece? Esse veículo, tá? Ele não vai pagar o quê? IPVA, porque aquele veículo está sendo utilizado na atividade fim da instituição. Tranquilo? Um outro exemplo, que o INSS alugou um determinado imóvel para colocar uma agência. Essa agência está ligada à atividade fim, não vai pagar o que? IPTU, ok, gente? Tranquilidade? E aí a gente fala aí nos privilégios tributários, nas imunidades tributárias, acabamos de falar sobre isso, ok? O pessoal que trabalha no INSS, por exemplo, o pessoal que é de autarquia, eles são o que, professor? Essas pessoas são estatutárias. Se você trabalha no Detran Pernambuco, por exemplo, que é uma autarquia estadual, você será regido pela Lei 6123 de 68, que é o regime jurídico do servidor de Pernambuco. Se você trabalha no INSS, você será regido pela Lei
8112 de 90. Ok, gente? Tranquilidade? Já sabemos que você tem que prestar regular concurso público para ingressar aí nos quadros das autarquias. Ok, meus amados, até aqui deu para entender essa parte aí. Eu estou trazendo para vocês algumas características aí. Meu amigo Emanuel Tadeu Potência acabou de entrar. Estou trazendo para vocês aí algumas características importantes referentes aí às autarquias, ok? Na tranquilidade. Eu agora preciso falar com você, né, sobre algumas autarquias conhecidas. Boa noite, Alan. Algumas autarquias conhecidas, tá? Que são cobradas aí em prova. A gente vai bater um papo sobre as agências executivas e vai bater um papo aí sobre as agências reguladoras. Eu acho interessante, eu acho conveniente a gente bater aí um papo sobre isso. Tranquilidade? Beleza? Alguém quer um chazinho aí de capim santo? Professor Manuel Tadeu, um chazinho de capim santo. Ok, vamos lá. Só para descansar. Hildley disse que se confunde em que, Hildley? Fala para mim aí. Onde é? Não estou entendendo a pergunta do Arthur Bozado. Vamos lá. Ó, eu agora vou para a nossa lousa, né? Se você observar, executiva e reguladora. Beleza, linda. Você se confundia até hoje, minha amiga Hildley. Não vai confundir mais não, tá bom? Mostrar aqui coisas bem interessantes. Tá? Primeiramente, vamos falar da agência executiva, tá? A agência executiva pode ser, eu vou resumir aqui e a gente vai para a lousa para entender melhor, tá? A agência executiva pode ser uma autarquia ou uma fundação que recebe uma qualificação do poder público. Ou seja, nenhuma entidade dessa nasce agência executiva, nenhuma. Ela é qualificada, ela se qualifica, ok? Isso inclusive é um desdobramento do princípio da eficiência, ok? Nenhuma entidade dessa vai nascer agência executiva. Diferentemente, a agência reguladora, ela já nasce agência reguladora. A agência reguladora é conhecida como autarquia especial. E aí eu vou mostrar a vocês por que ela tem esse quê de especial. Ok? Tranquilidade? E ainda tem parcela que a gente ainda pode falar ainda das autarquias fundacionais ou fundações autárquicas. Mas como eu vou ter um bloco específico para isso, eu vou me reservar para falar sobre fundação posteriormente. Não hoje, até porque, se vocês observaram, nosso amigo professor Alves Rubro já está aí à espreita para entrar aí depois para dar a aula dele, ok? E provavelmente vocês ainda terão aula de português. Então, vamos organizar aí a coisa com calma, tá? Tomar mais um gole do chá e vamos aí pro quadro, tá bom? Ok? Vamos lá. Já sabem o que vai acontecer, né? Eu vou pro quadro, falousa com vocês e vou começar aí, aula Bacurau, Débora Nancy. E vou começar a apanhar aqui para trocar, vocês já sabem, trocar aqui o quadro. Aí, Tadeu, dá 2 toques na tela, eu dou 1000 toques na tela, Tadeu, 1000. Que xícara bonitinha, é verdade. Inclusive, o professor Manuel Tadeu tem uma dessa, só que numa outra cor, tá? Mas ele também tem, ok? Vamos lá. Deixa eu trocar aqui para o meu escritório, ó. Eita, já pegou. Cara, vamos lá. Agência. Tá meio sem foco, tá, gente? Daqui a pouco eu boto foco. Pronto, ok. Agência executiva. Eu acho que escrevendo, vocês preferem vocês gostam quando eu paro para escrever, gente? Me dê esse feedback também. A participação de vocês na aula vai melhorar muito a qualidade da aula, tá? A agência executiva é uma autarquia, ó. Autarquia
ou fundação. Autarquia ou fundação. Daqui a pouco eu dou o foco no quadro todo. Por mim pode explicar direto. Ok, Filipão, obrigado. Autarquia ou fundação. Ok. E essa autarquia ou fundação, elas vão o quê? Elas recebem uma qualificação. Recebem uma qualificação da administração direta. Ok? Professor, como é que isso funciona? É simples. Essa autarquia ou fundação aqui, elas procuram os seus ministérios supervisores. Prefere direto também, né? Beleza. Mário Citone não está mostrando o que você está... Eu sei, Mário, não está não, porque eu estou falando e porque eu estou sozinho aqui no escritório, então eu estou falando e estou escrevendo. Aí depois, quando eu termino de escrever, eu distancio para vocês verem. Estão vendo agora, gente? Beleza? Ok? Então, essa autarquia ou fundação, elas procuram o Ministério Supervisor e apresentam o que a gente chama de PERDI. Eu chamo de PERDI. E o que é esse PERDI, minha amiga Mari Citônio? Plano Estratégico de Reestruturação e Desenvolvimento Institucional. Esse PERDI, ou seja, Plano Estratégico de Reestruturação e Desenvolvimento Institucional, detalhe que na prova você não vai ver PERDI, né? PERDI, isso aí eu criei para a gente poder facilitar a nossa vida, tá? Esse Plano Estratégico de Reestruturação e Desenvolvimento Institucional, o detalhe é que ele poderá estar concluído ou em andamento. Então vamos para o quadro. Concluído ou em andamento. Tá vendo aí? Deixa eu focar de novo aqui. Isso, chegou o foco agora. Então, ó, esse plano deverá estar ok, gente? Está concluído ou em andamento. Após isso, o que é que acontece? Essa autarquia ou fundação celebra com a administração direta o chamado contrato de gestão. Contrato de gestão. Celebrado esse contrato de gestão com periodicidade mínima de 1 ano, ok? Essa autarquia ou fundação, ela recebe a qualificação. Então, após o contrato de gestão, vem o quê? Vem a qualificação. Vocês vão lembrar? Qualificação. Vocês vão lembrar que ninguém nasce agência executiva, nenhuma entidade dessa nasce agência executiva. Ela o que? Ela recebe uma qualificação do poder público. Essa qualificação vai se dar mediante decreto. Ok? Essa qualificação ela vai se dar mediante o que? Mediante decreto. Ok, gente? Então tá aí a agência executiva, desdobramento do princípio da eficiência, tá? Porque nesse contrato de gestão, nesse plano estratégico de reestruturação, ela se compromete a maximizar os resultados, a produzir de maneira eficiente, a melhorar os seus serviços. Deixa eu voltar para mim agora, gente, por favor. Me permita, daqui a pouco a gente volta para o quadro novamente. Beleza, olha, eu tô aprendendo a mexer com... Tá ficando legal aí. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então tá. O que é que eu estava dizendo a vocês? Não é à toa. Não é à toa. Deixa eu devolver aqui o celular. Pronto, beleza, tá? Ridley, nós temos aqui o IBGE e o Inmetro. Seriam aí... Elas já foram qualificadas aí como agência executiva, essas instituições, tá? Ok? Vamos lá. E isso não é à toa, gente. Não é de graça que ele vai fazer tudo isso. Elas vão ter algumas benesses
no que tange a dispensa de licitação, ok? Elas vão ter algumas benesses no que tange a dispensa de licitação. Não vou entrar em licitação agora, até porque não tem nem como, vai demorar muito. Mas o artigo 24, inciso 1º e 2º da Lei 8666 de 93, ele fala das hipóteses de licitação dispensável. E ele indica os incisos 1 e 2, 1º e 2º do 24, tomam como referência o valor da licitação convite. Ok? Que seria aí no caso R$8.000, né? O convite vai de 8.001 até R$80.000, porque até 8.000 a licitação seria dispensável. Não sei se eu estou sendo claro. Até R$8.000 a licitação seria dispensável. A agência reguladora, ela consegue, daqui a pouco eu te respondo, Filipão, vice. A agência reguladora, ela consegue dispensar em valores o quê? Dobrados. Ou seja, seria R$16.000 para aquisição de bens e serviços e R$30.000, tá? R$30.000 para contratação de obras e serviços de engenharia. Essa benesse aí que elas recebem. Isso está previsto aí, essa dispensa, no artigo 24, inciso 1 e 2 da Lei de Licitações. Entendido, gente? Beleza. Agora vamos bater um papinho. Meu amigo Emanuel Tadeu, valeu. Pô, Tadeu, em público assim eu tenho que dizer que também te amo, cara, né? Ok, também te amo, tá? Tirando o teu lado alvirrubro, tá tudo 100%, tá? Ok? E aquela xícara aqui tá de pé, tá? Ó, vamos lá. Que declaração linda, não, gente. Não confundam, tá? Amo meu amigo em Cristo Jesus, tá bom? Vamos lá. Brincadeiras à parte, amados, vamos botar aqui a fita. A gente vai bater um papinho agora sobre a agência. Momento só. Desculpa, galera, eu vou ligar o dia todo. A gente vai bater um papo agora sobre agência reguladora. Bom, vamos ver um pouco do ponto de vista histórico, né, que por vezes é perguntado, né? A questão da agência reguladora surgiu no direito norte-americano e ganhou muita evidência aqui no Brasil. Quem foi que entrou agora? Cláudia Jane. Beleza, gente? Boa noite. Ganhou muita evidência aqui no Brasil com a maré das privatizações no governo FHC. Qual é a ideia? A ideia é se criar uma entidade para não deixar alguns setores, tá? Alguns setores aí totalmente nas mãos da iniciativa privada, ok? O papel da agência reguladora é de grande importância porque ela trabalha na fiscalização, ok? E elas são dotadas de poder de polícia, tá? A doutrina costuma dividir a agência reguladora em agência reguladora, aqueles tipos de agência que regulam as atividades objeto de concessão, e aquelas agências dotadas de poder de polícia. Mas no frigir dos ovos, as agências reguladoras, elas são dotadas de poder de polícia, porque elas exercem aquele poder de quê? De fiscalização daqueles setores vinculados à área de atividade dela para a promoção do bem-estar social. Um ponto importante a falar para vocês, tá? A administração direta e indireta. Não entendi a pergunta da Jerusinha, mas tudo bem. Um ponto importante para ser falado para vocês e que despenca em prova é que a agência reguladora, apesar de normatizar, de regular, de traçar normas, elas não legislam. Elas não vão o quê? Não vão alterar o ordenamento jurídico, ok? Elas vão atuar dentro dos limites das leis que as criaram. Elas não legislam, ok? Não podem modificar o direito, apesar do seu importante papel. Tranquilo, amados, beleza? Eu vi uma questão da Fundação Carlos Chagas, muito legal, faz um tempinho, e ela perguntava sobre quais foram as duas agências reguladoras que nasceram de previsão constitucional. E aí, quais foram elas? Eu falo isso em sala de aula. Anatel e ANP.
cuidado, meu amado, a agência reguladora é a autarquia. Como autarquia criada por lei específica, nós já trabalhamos com isso, já expliquei isso para vocês, ok? Mas essas duas, elas foram criadas por mandamento do Constituinte. Cuidado que eu não estou dizendo aqui que você vai abrir sua Constituição e vai estar lá a frase crie-se a Anatel, que fica criada a ANP. Por favor, não. A Constituição fala da criação de uma entidade ou órgão, né, regulador da atividade de petróleo e de telecomunicação, ok? Então vamos diferenciar isso. E aí elas foram criadas mediante lei específica, ok, meus amores, tranquilo? E aí, o que é que as tornam especiais? Eu vou falar duas coisas importantes, tá? Mandato fixo dos dirigentes e instituição do período de quarentena. É isso que vai torná-las diferentes, ok? Esses dirigentes dessas entidades da administração indireta, quero deixar claro para vocês que eles são indicados, os cargos de dirigentes são de indicação dos chefes do executivo. Logo, a maioria são cargos em comissão. Os cargos em comissão são livres de nomeação e livres de exoneração. Todo mundo já deve ter essa noção aqui, ok? A Constituição fala em dois tipos de cargo: o cargo de provimento efetivo, mediante concurso, e o cargo em comissão, que é aqueles cargos para a função de direção, assessoramento e supervisão. Então esses cargos de liderança, esses cargos, né, de direção dessas entidades em geral, são de indicação em regra do chefe do executivo. Logo, ele pode nomear. Faz o seguinte, essa pergunta aí, Marcos, guarda para o final, por favor, tá? Só para não perder o raciocínio, que eu respondo com o maior prazer, tá? Vamos voltar a fita aqui. O que é que acontece? O chefe pode nomear, bem como pode exonerar. Só que quando a gente fala, meu amigo Capita acabou de entrar, um grande abraço, meu amigo Eider da NET, vamos lá. E aí o que é que acontece? Quando a gente fala, bora, Eirinho. Quando a gente fala em... Obrigado, Eider, obrigado, amigão, um abração pra tu, ok? Se Deus quiser a gente se vê no domingo de carnaval, fechado? E aí quando a gente fala aí da agência reguladora, esse cargo de dirigente, ele não está ao bel prazer do chefe do executivo. Isso é bem interessante isso. Mas aí você pergunta, mas por que, professor? Por que ele não pode simplesmente, se ele pode nomear, ele não pode ao bel prazer exonerar? Qual é o papel da agência reguladora? Fiscalizar. Então esse dirigente, ele tem que estar livre de pressões políticas, ok? E já temos julgados do Supremo Tribunal Federal falando em cima disso, falando acerca da exigência de sabatina pelo Senado Federal, tá, para alguns dirigentes de agências reguladoras. Vê que interessante. Logo, não pode ficar o bel prazer, meus amados. Não pode ficar isso pelo Senado Federal. A escolha é aprovada pelo... Isso, Gerozinha, perfeito, é isso mesmo. Logo, não pode ficar o bel prazer do chefe do executivo nomear e simplesmente exonerar. Tivemos um caso bem emblemático aqui no Brasil, na época do governo Lula, que foi com relação a dirigente da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. E alguns alunos ficavam, professor, por que Lula não exonera aí? Por que Lula não exonera essa pessoa? Porque não é simplesmente chegar e exonerar, ok? Tranquilo? Coincidentemente, depois ela pediu exoneração. Mas não é simplesmente chegar e exonerar. Então esse dirigente, ele tem a chamada estabilidade do mandato fixo. Ele vai, lógico, evidentemente, né, é possível retirá-lo, se for o caso, após oitiva do Senado, após ouvida do Senado, ou no caso de ele responder a um processo e ser destituído, tá? Ou no caso de cumprimento de término do mandato, ok? Tranquilo? Resumindo a obra, ele fica livre de pressões políticas. Até aqui tá tranquilo? Beleza? E a gente vai bater um papo agora sobre o período da quarentena. Esse ex-dirigente de agência reguladora, ele vai ficar, após o término do mandato, ele vai ficar incompatibilizado de atuar
na iniciativa privada correlata à área da agência. Vamos entender. Imagina que o chefe do executivo nomeou Jerusinha para ser dirigente da Anatel. Evidentemente, após o término do mandato da Jerusinha, com toda certeza, as operadoras de telefonia vão trocar tapas por Jerusinha, pelo fato de Jerusinha deter informações o quê? Privilegiadíssimas. Só que o que é que ocorre? Ela vai ficar incompatibilizada de trabalhar na iniciativa privada correlata à área da agência por um período mínimo de 4 meses. Detalhe interessante que, enquanto ela estiver incompatibilizada, ela vai receber como se presidente da instituição fosse, ok? Isso é o período da quarentena. Essa questão já foi cobrada no último concurso do MPU e penúltimo concurso do MPU, ok? Essa questão foi cobrada já, tá bom? Então, a gente tem que ficar bastante atento com relação a isso. Ok, meus amores, tranquilidade. A FCC, a Fundação Carlos Chagas, ela cobrou... Chazinho, tá? Professor Tadeu, o senhor ainda tem aquela xícara da Barbie, parece, se não me engano, né? É, mais ou menos isso. Sim, vamos voltar a fita aqui. E o professor Tiago Titi, ele tem uma xícara dos ursinhos carinhosos, tá? Vamos lá. E aí, o que é que acontece? Vamos voltar a fita aqui. A FCC, ela trouxe uma questão interessante. Ela relacionou o princípio de administração pública com esse período da quarentena. Vê que interessante. A Maria Silva Zanella de Pietro, na sua obra, ela diz que esse instituto da quarentena, ele é conhecido como período moralizador. Esse período aí é chamado de período moralizador. Logo, isso é decorrência do princípio da moralidade administrativa. Então, quarentena ou período moralizador, isso já foi cobrado na Carlos Chagas. Ela fez uma correlação entre a quarentena e os princípios da administração pública. Ok, senhores, tranquilo, espero ter ajudado vocês, tá? Espero ter ajudado. São agora 11 horas e 40 minutos, agora exatos 11 horas e 23 horas e 40 minutos. Ok? Eu quero saber agora das nossas dúvidas. Minha amiga Jerusinha, um beijão pra tu. Ok? Obrigado, Rio pela força. Dúvidas. Minha galera aí de fora chegou atrasado. Meu amigo Rodolfo, tá? Sobre a extinção de cargos. Beleza, vamos lá. A extinção de cargos bom, vamos lá. Tá um pouco fora do nosso contexto, mas eu falo agora. A extinção de cargos na administração direta. Primeiramente, os cargos são criados por lei. Por força do princípio do paralelismo das formas, devem ser extintos por lei. Hoje, por sinal, coincidentemente, eu resolvi uma questão com os meninos hoje, lá no NUSE. Tá? Bem interessante a questão. E ela tá aqui. Deixa eu ver se é ela, tá? Pra não pagar mico aqui com vocês. Não, se tiver aqui eu vou botar agora para vocês verem a questão. Infelizmente, meus amados, a questão ficou dentro do meu carro. Mas diz o seguinte, que os cargos públicos, independentemente... Não, deixa eu me lembrar, rapidinho, deixa eu forçar aqui o raciocínio, tá? Dizer que os cargos públicos sempre serão extintos por lei, sempre. 4 meses. 4 meses, isso é um período mínimo, tá bom, Batista? Iacé Batista, tá? E aí, gente, o que é que acontece? Dizer que os cargos públicos sempre devem ser extintos por lei. E é errada essa questão, tá errada a partir do momento em que a Constituição Federal, no artigo 84, inciso 6, artigo 84, inciso 6, a linha B, fala sobre o que? A extinção de cargos e funções públicas quando vagos mediante decreto autônomo. Eita, corre! O mesmo cargo ocupado na UFPE é vago... Eita. O mesmo cargo ocupado na UFPE e vago na UFPB pode ser extinto. Foi essa pergunta que você me fez. Veja só, meu querido, são autarquias. Tô indo, Tadeu, meu amigo, tá? São autarquias, são instituições diferentes, tá? São instituições distintas, apesar de ser tudo federal, são instituições distintas, ok?
E o cargo público ele pode aí, a critério da administração, a depender de algumas situações, ser extinto ou declarado desnecessário. Aí vai depender muito da situação concreta. Para responder assim, sem analisar o caso, sem maiores informações, fica complicado. Se você quiser, meu Facebook é Meron Santos, ok? Meu Facebook é Meron Santos. E aí a gente pode bater um papo. Meu zap é o 81995168080. Eu posso te ajudar melhor, a gente interagir melhor. Gente, mais alguma pergunta? Cadê a galera aí? Eu queria agradecer a vocês mais uma vez, então, na ausência de perguntas. Agradecer a vocês, esclarecido, valeu. Mas não pode extinguir uma autarquia, por exemplo. Veja só, a autarquia pode sim ser extinta, pode mediante lei, tá? Ela pode sim, exemplo clássico e real, a Sudene, ela já foi extinta no passado mediante lei, ok? Lei específica para criar, lei específica para extinguir, ok? Não é tão comum isso acontecer, mas é possível, tá bom? A galera de fora do estado, alguém aí acompanhando de fora do estado? Mas um decreto não vai extinguir entidade. O decreto autônomo, ele só vai extinguir cargo público quando vago. Maranhão, um abraço aí pra galera do Maranhão, tá? O decreto autônomo só vai extinguir cargo público quando vago, ok? Beleza, meus amados, mais alguma pergunta? Vamos lá, gente, mais algum aí pra gente tirar? Fiquem à vontade, podem perguntar. Manaus, um abraço pra galera de Manaus, beleza? E aí, mais alguém? Manaus, Maranhão. Ontem tinha gente do Distrito Federal, tinha gente do Tocantins, ok? Gente, obrigado, Jeruzinha, um beijo pra tu também, ok? Bom, meus amados, então, se não há mais dúvida, tá? Eu dou por encerrada essa aula, ok? A aula de amanhã teremos sim, eu tô folgando, tá? Não tô dando aula amanhã à noite, então vou fazer mais cedo, pode ser? Vontade de fazer mais cedo. Bom carnaval, obrigado, querido, obrigado. Eu vou aproveitar para estudar esse carnaval, tá? Vou só encontrar alguns amigos de infância, mas vou aproveitar para estudar. Vou fazer a aula mais cedo, vou fazer um aviso aqui. Na aula de amanhã a gente vai dar continuidade. Se uma indireta sair da finalidade, a União pode avocar as suas atribuições. Na verdade, o que é que acontece? Existe um controle, né, pela tutela, pelo princípio da tutela, para não cuidar, para não confundir com a autotutela, em que a União ela vai ter meios de coibir isso, tá bom? Não chamaria aí de avocar, seria muito drástico, ok? Seria muito drástico aí uma avocação, tá bom? Minha amiga Mari, obrigado, fique na paz. Avocar só se tiver hierarquia. Ok, vamos lá. Beleza. Bom, e aí, gente, no silêncio de vocês, tá? Me despeço aí. Não vou me despedir, desejar bom carnaval, porque amanhã teremos mais, ok? Faremos aí mais cedo. Sábado também mais cedo. Domingo de carnaval vou encontrar uma galera aí, o pessoal de infância, então vou vê-los, tá? Até porque domingo a gente dá uma descansada, não é verdade? Mas nos demais dias, com o maior prazer, tá? Desculpa, com o maior prazer, estaremos juntos aqui, fazendo as nossas aulinhas, ok? Tranquilidade? Beleza? Então, fiquem na paz, que o Senhor Jesus os abençoe, ok? É tudo que eu desejo a vocês. E nesse carnaval, eu sugiro a vocês, carnaval vou trabalhar, usar um colete, muito bom. Meu amigo é da Casé, né? Policial militar, Bom carnaval, também fui policial militar durante alguns anos. Um grande abraço aí a todos, tá? E aproveitem para dar uma estudada. Eu sempre vou dizer isso todos os dias, que é AP Total, muito bom. Eu sempre vou orientar vocês a estudarem, tá? Até porque concurso, que é AP Total, que é AP QRV. Até porque concurso, gente, você vê, a Polícia Civil daqui abriu em 2006. Olha quando é que vai sair agora. TJ abriu em 2011, olha agora. Carnaval tem todo ano. E é melhor brincar carnaval já aprovado num cargo público, tá? Tendo bala na agulha para gastar, ok? Quer ser pedagoga do TJ? Vai sim. Quer entrar no INSS? Vai sim, ok? Só quem não vai conseguir, gente, são aquelas pessoas que desistem, tá? Se a gente focar, a gente vai conseguir. Eu sempre brinco e digo, só não passa em concurso quem não faz,
Só não passa em concurso quem não faz, quem desiste e quem já morreu. O resto passa em concurso. Ok? Beleza? Tem que ser diário. É verdade. Meus amados, meu amigo professor Tadeu, 1000 perdões aí pela demora, tá bom? Fiquem na paz. Agora vocês já sabem aquela velha lenda para desligar, abraço, desligar aqui, tá? O Periscope. Meu amigo Emanuel Tadeu, tô já saindo, tô só apanhando aqui, tá? Boa noite, meus amados. Fiquem com Deus. Quem tá agoniado? Eu? Tô nada. Foco, força e fé. Fosse honra. É verdade. Ok?